Seja muito bem-vindo à nossa aula de pontuação para trabalharmos com você aí alguns aspectos relacionados a este conteúdo que é excepcional, é excelente para concurso. O que eu vou trabalhar com você? Vou trabalhar com você todos os aspectos de pontuação. Pontuação envolve vírgula, aspas, reticências, 2 pontos. Pontuação é muita coisa. No entanto, porém, todavia, a gente vai abordar aos poucos. O que a gente começa, quando se trata de pontuação, a gente começa já falando sobre vírgula. Exatamente, a gente já começa falando sobre vírgula. Então, a gente vai começar já trazendo alguns casos específicos. E as pessoas se perguntam, mas professora, vírgula é de fato importante? É necessário usar vírgula para o entendimento de muitas estruturas? É sim necessário. Deixa eu abrir aqui para você, ó. Vamos colocar aqui um exemplo para você entender do que é que eu estou falando quando a gente trata de vírgula. Por exemplo, vamos colocar aqui uma oração, ó. Maria toma banho quando sua mãe diz ela traga a toalha. Opa! Então, olha lá. Maria toma banho quando sua mãe diz ela traga a toalha. Aí todo mundo tá pensando o seguinte, tá, como é que eu vou usar a pontuação aí? O que que eu não... Tem certeza que as palavras estão na ordem correta? É nessa ordem mesmo que eu vou utilizar? É nessa ordem. A pontuação aqui é que vai fazer a diferença de entendimento. Pega aí, ó, canetinha, ó. Maria toma banho quando sua, vírgula. Sua do quê, gente? Sua de suar, sabe? De transpirar, não é de soar. Quem soa é sirene, tá? Então, sua. Maria toma banho quando sua. Mãe, diz ela, quem? A Maria, vírgula, traga a toalha. Então, eu tenho, ó, a vírgula aqui já resolve, já me mostra qual é a oração, quem é o vocativo, traz todos os apontamentos. Eu faria até uma coisinha diferente, colocaria depois de sua um ponto e vírgula, só para ficar um pouquinho melhor, ó. Olha aí, bonitinho para você entender, ó. Maria toma banho quando sua mãe diz ela traga a toalha. Então, veja, aqui a gente tem, primeiro, uma diferenciação, né? Tem aí uma construção um pouco diferente com relação à ordem que a gente estabelece. Aquele sua você leu como um pronome possessivo, não leu como verbo, e essa falta de entendimento é que vai trazer muita dúvida, muito problema, muito... E agora, como eu faço? E agora, o que vai ser? E agora, o que será? Eu sei, funciona assim, mas... Com muita atenção e colocando a pontuação no lugar correto, a oração passa a fazer sentido, você entende claramente o que está colocado ali, não é verdade? Claro que eu vou fazer outro teste aqui, ó, vamos abrir aqui para você, deixa eu abrir aqui. Vamos pegar aqui uma outra estruturazinha aqui, rapidamente, para você, deixa eu pegar o seu tique-teco que estão aí e acabar com a vida deles. Olha só, um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe do fazendeiro era também o pai do bezerro. Tá entendendo nada, né? Tá entendendo nada, ó. Um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe do fazendeiro era também o pai do bezerro. Eita, Brasil. E agora, como é que, professora? Vai pontuação aí? Aqui vai mais, né? Aqui tem ponto final e tem a vírgula. Dá para colocar? Dá. Abre aí para você. Vamos lá abrir de novo para a gente entender melhor como que eu vou pontuar isso daí, ó. Um fazendeiro tinha um bezerro
Opa, pega a tinta vermelha. Ó, um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe. Ponto. Ó, letra maiúscula. Do fazendeiro era também o pai do bezerro. Então, ele tinha o bezerro e a mãe. E ele também tinha o pai do bezerro. Percebeu que a gente só fez uma separação aqui? Usou uma pontuação? Coloquei ponto final, né? Para ficar mais claro. Mas eu poderia ter feito como, Brasil? Ó, deixa eu só colocar um do aqui. Ó. Do fazendeiro era também o pai do bezerro. Do fazendeiro era o pai do bezerro. Ou seja, da propriedade dele, né? Era dele, ele era o dono. Então veja como sim, Brasil, como sim. A pontuação, ela é muito importante, ela é fundamental, ela é de fato muito necessária. Agora, vamos pensar em algumas situações que são frequentes, ó, vou até passar aqui para você enxergar. Situações que são frequentes nas provas. Quando você está diante de provas que apresentam questões de reescrita, questões de pontuação, para verificar se todos os elementos estão dentro da norma culta da língua, a pontuação ela é muito abordada. Fato, a pontuação é muito abordada. Agora, de que maneira? É muito comum que as bancas façam uso de casos proibidos para que a alternativa ou para que a questão esteja errada. Isso é muito comum. Quando nós conhecemos os casos que apresentam erro, os casos proibidos, fica mais fácil para acertar a questão, para resolver exercício da forma correta, para entender de que forma aquilo foi construído. Não são muitas regras proibitivas, nós temos aqui 4 grandes regras. E eu já te antecipo, conhecer essas regras salvará a sua vida. Por quê? Porque as bancas usam muito das regras proibitivas. Vai lá, coloca separando coisas que não pode separar, a vírgula, e ó, bola pra frente. Não pode. Conhecer essas 4 regras vai te salvar em exercício, você vai conseguir sair muito melhor. Vamos partir então para a nossa primeira regra. Vamos abrir aqui. Primeiro caso proibido de pontuação. Qual é o nosso primeiro caso? O caso 01. O que é proibido? Separar sujeito, separar sujeito e verbo. Ou seja, é aquele nosso predicado, né? Porque o verbo está no predicado. Então, não posso separar sujeito e verbo, sujeito e predicado? Não posso. O problema é que, às vezes, a banca coloca estruturas bem amplas, desse tipo assim. Por exemplo, as pessoas envolvidas nos acidentes de trânsito no Brasil deixaram um depoimento, vírgula. Olha só, o que a gente vai ter aqui? As pessoas envolvidas nos acidentes de trânsito no Brasil deixaram um depoimento. Eu pego aqui, ó, pegar a roxinha, o meu verbo, deixaram. Quem deixaram um depoimento? As pessoas envolvidas nos acidentes, Aqui, ó, é o meu núcleo, certo? É o meu núcleo, é o meu sujeito, é o núcleo do meu sujeito. Quer dizer o quê? Que eu tenho aqui o núcleo do sujeito e aqui eu tenho o verbo. Eu posso ter essa vírgula aqui? Esta é a pergunta. Essa vírgula aqui pode existir? Não, né? Essa vírgula aqui é incorreta. Não pode acontecer. Então, esse é o nosso primeiro caso. Você pode pensar assim, esse caso aí nem aparece muito, ou frequentemente eu vejo outras situações. Não. Esse daqui é um dos principais casos e é aquele que mais cai. Porque as bancas gostam de fazer justamente isso. Ela faz um distanciamento. Ela vai separando ali o núcleo do sujeito do verbo. Ela vai distanciando. No momento da leitura, você vai olhando, fazendo a leitura, vai olhando, você tipo, opa, cadê? Quem é o sujeito?
O distanciamento dificulta a sua identificação, saber quem é o núcleo do sujeito, quem é o verbo. Você acredita até que seja qualquer uma daquelas palavras que estão ali colocadas depois, mas não, o núcleo está lá distante. Essa é uma estratégia, guarde essa palavra, a estratégia utilizada pela banca. Por todas as bancas, né? O distanciamento é muito comum. Então, beleza, essa é a nossa primeira regra, regra de ouro, com relação a caso proibido de pontuação. Vamos passar aqui para o nosso segundo caso. Caneta vermelha, vamos passar para o nosso segundo caso, que também é um caso super importante, que é aquele separar verbo e complemento. Complemento. Separar verbo e complemento. Errado? Erradérrimo, erradex, completamente errado. Por quê? O verbo, ele, quando precisa de um complemento, ou seja, de um objeto, você já sabe, o objeto é um termo integrante. Eu tenho na gramática, na parte de sintaxe, uma hierarquia, os chamados termos essenciais, integrantes e acessórios, certo? Separar sujeito e verbo, não posso, tá aqui no essencial. Segunda etapa, separar verbo e objeto, eu não posso, é termo integrante, eles são importantes ali. Então, eu não posso fazer essa separação? Não posso. Por exemplo, vamos pegar aqui um caso hipotético. As pessoas chamadas pelo policial entenderam, vírgula, as medidas impostas. Pronto. Então, olha só o que a gente vai ter aí. As pessoas chamadas pelo policial entenderam as medidas impostas. Cadê o nosso verbo? Pega o verbo lá, ó. Canetinha, funciona. Entenderam, ó. Entenderam. Quem entende, entende alguma coisa. Entenderam o quê? As medidas impostas. Só que o que eu tenho ali no meio? A vírgula maligna. Ela pode estar ali? Não pode, porque eu vou estar separando o verbo entenderam do seu objeto ali, as medidas impostas. Então, eu não posso ter isso daqui? Não posso. Caso proibido, separar verbo de complemento. Sabe qual é o grande problema da pontuação? É o que você aprendeu nos anos iniciais, lá na pré-escola, lá quando estava sendo alfabetizado, quando estava começando a sua trajetória no mundo da escrita. Sabe o que você aprendeu e acabou carregando para a vida porque parece ser alguma coisa simples, fácil de ser entendido, então você acaba levando? É que disseram para você que a vírgula é a pausa para a respiração. Falaram isso para você. Vírgula é pausa para respiração. Então, quando você estiver muito cansado escrevendo assim, né, percebeu que tem que dar uma respiradinha, você vai lá e coloca a vírgula. E a galera foi levando isso. Vírgula acaba sendo o adereço em texto. O cara olha e fala assim, faltando uma vírgula ali, vai ficar melhor? Coloca a vírgula. Não pode. Existem regras para a vírgula. Por mais que a professora tenha a melhor das intenções falado para você, olha, a vírgula é a pausa da respiração. O que ela quis dizer é, não escreva direto, meu filho. Vá pontuando, separando as informações. Foi isso que ela quis dizer, sabe? Mas na época a gente não tinha como ter um entendimento de sintaxe para saber quais são as regras. E ficou com a pausa da respiração. O problema é que ficou a pausa da respiração forever, né? Então, você acabou arrastando isso para a vida como uma verdade e não é bem assim que acontece, né? Enfim, esse é o nosso segundo caso. Vamos para o nosso terceiro caso. Vamos abrir aqui, ó. Vamos colocar aqui. Terceiro caso. Separar. Separar quem? Separar nome e complemento. Nome e complemento. Complemento o quê? Pelo amor de Deus, né? Complemento do nome, complemento nominal. Então, eu não posso separar nome e complemento nominal. Por quê? Complemento nominal. Ó, se eu não posso separar verbo e complemento verbal, vai meio pela lógica que eu não posso separar nome e complemento nominal. Então, complemento de verbo e complemento de nome, a gente não separa por vírgula. Vai tudo o quê, ó?
tudo mesmo pacote, todo mundo junto. Não posso fazer nenhum tipo, não posso fazer essa separação. Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos criar um exemplo aqui para você. As pessoas, hoje eu tô com as pessoas, hein? As pessoas estavam muito preocupadas, linha de baixo, preocupadas, vírgula, com a solução do caso. As pessoas estavam muito preocupadas com a solução do caso. Beleza. O que eu vou ter aqui? Nanana, roxo. Preocupadas é o meu adjetivo. Preocupadas. Quem está preocupado com alguma coisa. Com a solução do caso. Percebeu? O que eu tenho ali no meio? Uma vírgula. Uma vírgula. Eu posso ter essa vírgula que está separando o nome do seu complemento? Eu posso ter essa vírgula ali? Não posso, né? É uma vírgula que está errada. Pode esquecer. Não vai funcionar isso, Sora. Mas é que dá até uma respiradinha assim, dá uma calminha no coração. Não dá para fazer isso? Não dá, pessoal, não dá. Então, cuidado, tá? Cuidado, porque essa daqui é uma estrutura que às vezes não aparece muito. É mais comum em prova que você encontre a vírgula separando sujeito e verbo, nos casos errados, né? Sujeito e verbo ou verbo e complemento, do que complemento, do que nome do seu complemento, tá? Essa é a nossa terceira regra. E para finalizar, a quarta regra proibitiva, que envolve também nome. Envolve também nome. Opa, caneta vermelha. Quarta regra é proibido o quê? Separar nome e adjunto adnominal. Opa! Mas, Sora, por que é proibido separar nome e adjunto adnominal? Ó, se você parar para pensar no que você acabou de me perguntar, nome e adjunto adnominal. Nome e adjunto. Percebeu? É adjunto adnominal. Ele está junto do nome. A vírgula não pode separar? Não pode. É proibido. É uma estrutura que... Ah, mas está ali entre os termos acessórios. Pouco me importa. Estou me lixando para isso. O que importa? Importa é que ele tem que estar junto do nome. O nome dele é esse, adjunto. Então, ele vai estar junto ali do nome. Nessa situação, eu também não posso fazer uso de vírgula. Não, de nenhuma maneira. Vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Ó, as procuraram... Opa, procuram... Não, pode ser procuram... uma forma de... Não, senão vai ficar muito longo. Procuram, peraí. As pessoas procuram um carro de polícia pela cidade. Põe a vírgula aí, ó. As pessoas procuram um carro de polícia pela cidade. O que eu vou ter ali? A vírgula está onde? Está no meio de quem? Primeiro, olha lá, eu tenho a palavra o que ali? A palavra... Opa, vai lá. A palavra carro, certo? O que eu tenho depois? De polícia. De polícia está caracterizando, está acompanhando o carro, percebe? Está ali trazendo uma característica, um atributo, que é uma locução adjetiva, está dizendo, né, especificando o tipo de carro. O que eu tenho ali? Um adjunto adnominal, mas ali no meio, o que eu tenho ali? Uma vírgula. Pode ter aquela vírgula ali? Nunca neste Brasil. Então, ó, cancela a vírgula. Não pode. Não, de nenhuma maneira. Não pode ter vírgula ali. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4 casos proibitivos. Tá marcando 8, né, professora? 4 casos proibitivos. Nós teremos 4 casos proibitivos. Sujeito e verbo, verbo e complemento, nome e complemento, nome e adjunto.
Fechou? São casos proibidos. A partir deles, se você estiver fazendo questão para verificar a ortografia, a correta, a estrutura gramatical, verificar se está tudo condizente, se está tudo certinho, até mesmo na escrita de redação, você está lá revisando o seu texto, você se deparou ali com uma dessas estruturas aqui, corrija. A vírgula é tranquilo de corrigir, vai lá, risquinho, cuidado. Ou fazendo questão, bateu o olho, tá errado, já pula para a próxima, não fica nem procurando outros erros. Isso aqui é clássico, isso aqui é usado com muita frequência, é muito comum que isso aconteça, ok? Beleza. Agora, já que a gente já viu os casos que são proibidos, a gente tem que ver os casos em que a vírgula é uma obrigatoriedade, em que eu preciso usar a vírgula por alguma razão. Pensa da seguinte forma comigo, toda vírgula tem um porquê, tem uma razão, tem alguma regra. Não tem uma vírgula assim, eu não tinha nada para fazer e coloquei uma vírgula ali. Não existe isso. Tá? Nada justifica isso. Então, existe uma razão, existe um porquê. E é isso aqui que eu quero que você veja, é isso que eu quero que você entenda. Qual vai ser a nossa primeira regra? Vamos passar por várias regras. Vou começar aqui, falando da primeira regra de uso de vírgula. Para o quê? Datas. Existe uma coisa que já não é mais comum, assim, no nosso dia a dia. Que já foi comum um tempo atrás, mas que já não é mais. Que é o tal do cheque, né? Cheque, lembra do cheque? Pois é, que você fazia lá, ali você via muito. Existe uma outra coisa que é comum na época de alfabetização, escola, o tal do cabeçalho. Sabe quando você tinha que colocar lá cidade, data, mês, ano, tudo bonitinho lá no alto da página antes de começar a aula, no comecinho da aula? Pois é, são esses eventos em que a vírgula aparece como uma obrigatoriedade, quando a gente tem datas. Por exemplo, vamos pegar aqui uma cidade, vou pegar Cascavel, né? Então eu tenho assim, Cascavel, vírgula. Eu tô dando uma valorizada ali na vírgula, tá? Não precisa ser daquele tamanho. Cascavel, vírgula, 21 de fevereiro de 2020. Fechou. O que eu vou ter aqui, para as datas? Olha aqui, Brasil. Vírgula. A vírgula ali. Eu vou colocar, então, quando eu estiver falando de datas, a vírgula entra? Entra. A dificuldade é que, às vezes, a gente não faz mais isso. O que a gente faz? Você coloca 20/03/19, 2019. Você vai fazendo desse jeito, né? Acabou-se essa prática. E lá, se você olhar na folha de cheque, tá a vírgula colocada certinho para você colocar a cidade, a data, o mês, o ano, tudo bonitinho. Só que ela é uma obrigatoriedade, eu tenho que saber disso. Não posso colocar direto, corrido, sem a vírgula? Não, isso daqui é obrigatório. Quem faz ofício, aviso, quem trabalha com documentos, enfim, isso aqui tem que saber certinho, beleza? Primeiro caso, mas isso é de boa. Agora, segundo caso para uso de vírgula, quando eu tenho sim ou não, para o quê? Para aquilo que a gente chama de resposta. Tá? Para a nossa resposta. Colocadinho aí. Para a nossa resposta. Como assim, sim ou não para a resposta? Vou pegar aqui um exemplo para você entender. Peraí, vamos abrir a telinha aqui para você. Para ficar mais claro. Peraí. Vamos pegar um sim ou não como resposta. Vamos pegar um diálogozinho, João está em casa? É a pergunta que eu faço. A resposta vai ser: não saiu. Olha só, o que eu vou ter aqui? João estar ou não estar em casa é uma questão de vírgula, percebeu? A pessoa tá ali no WhatsApp, tá respondendo mensagem, aí chega perto de João está em casa? E ela responde, não oralmente, mas ali na escrita, não saiu. Se é não saiu, ele não saiu, certo? Negativa para o verbo, ele não saiu. O que eu vou deduzir? Que ele está em casa. Agora, se eu coloco a vírgula ali, João está em casa? Não, saiu. Ou seja, João
não está em casa. Percebeu que a vírgula vai me dizer se ele está ou se ele não está. Por quê? Porque aqui é justamente um desses casos que deixa muito claro que quando eu tenho sim ou não como resposta, ele tem que estar isolado, ele tem que estar separado, para que eu entenda que ele não está influenciando os outros elementos. A ausência da vírgula faz com que esse advérbio de negação esteja influenciando o verbo. E aí eu altero o sentido, o valor do verbo ali. Eu altero a significação ali da expressão. Então, a vírgula é extremamente importante nesse caso, para sim ou não. Isso às vezes nem é como resposta especificamente, em uma fala ou na oralidade. Ah, você vai fazer isso, não? Sabe? Você vai fazer isso, não? Vírgula, não? Ele, pode deixar, eu levo sim, eu levo vírgula, sim, ponto de exclamação. Então, para respostas, para falas, para esse contato com um interlocutor, é fundamental, é necessário que você faça esse tipo de pontuação, tá? Isso aqui é uma obrigatoriedade. Não utilizar é erro, combinado? Não utilizar é erro. Beleza. Próximo caso aí, ó. Palavras repetidas. Palavras repetidas. Por qual razão? Para ficar claro que você está prestando atenção naquilo que você está fazendo. Não é que você colocou a pontuação ali da vírgula, colocou por acaso. Não, colocou por uma razão. Por qual razão? Por as palavras serem repetidas. Por exemplo, vamos pegar assim, eu chegarei, eu chegarei já já, viu só? Eu chegarei já já. O que eu tenho aqui, ó? O que eu tenho ali? O que eu tenho ali? Vírgula. Por quê? Palavras repetidas. Então, eu tenho já já, logo logo, salve salve, coisas desse tipo. Expressões assim que são repetidas. Entre elas, obrigatoriamente, eu preciso ter o quê? A vírgula. Não posso deixar. Isso daí até o Word, ele percebe quando você está escrevendo. Já percebeu? Que quando você está escrevendo ali alguma coisa, você coloca o já já do lado ali, mesmo com vírgula, o Word coloca uma minhoquinha verde, né? Uma minhoquinha verde, assim, embaixo, ou é azul, não lembro agora. Embaixo da palavra. Tipo, mostrando para você que, opa, você repetiu aqui a palavra, tá certo? Que é isso aqui, tem certeza? Então, até o Word ele identifica. Portanto, é uma marcação, é uma pontuação necessária para evitar essa repetição, essa proximidade ali, tá? Então, entre palavras repetidas, logo, sei lá, né? A gente acaba inventando até algumas expressões. Mas nessas palavras que são comuns, logo, já já, seja, salve, salve, a gente acaba esquecendo de colocar. Mas é importante, ainda que sejam elementos aí próprios da oralidade, tá? Mas a gente tem que colocar, ok? Agora, qual que é o caso mais comum de vírgula na face da Terra, do universo, de todas as galáxias do planeta? Tá aí, ó. Enumeração. Enumeração é o caso de maior uso de vírgulas. O que a gente vai ter? O que é uma enumeração? Quando eu coloco elementos lado a lado, né? Quando eu coloco informações lado a lado que compartilham da mesma função em uma estrutura. Por exemplo, vamos pegar aqui um caso. Deixa eu pegar a caneta preta. Ó, eu comprei lápis, caderno, caneta e borracha. Peraí, que ficou ruim. E borracha. Exemplo. O que eu vou ter ali? Uma enumeração. Enumeração do quê? Caneta vermelha. Ó, lápis, caderno, caneta e borracha. Uma enumeração. Portanto, nessa enumeração, os nossos elementos que compõem essa estrutura são separados por vírgula. E por que eles são separados por vírgula? Porque eles fazem parte da mesma estrutura. Eu comprei. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto. O quê? Lápis, caderno, caneta e borracha. Tudo isso daqui é o quê? É o meu objeto direto. Tudo isso aqui é o meu objeto direto.
Quer dizer, é um objeto direto, só que ele é composto, porque ele vai ter 1, 2, 3, 4 núcleos ali. Ele tem 4 núcleos. Então, esses são elementos que dividem a mesma função sintática. Por dividirem a mesma função sintática, eu posso isolar por vírgula. Diferente do sujeito e do verbo, diferente do nome do complemento, que não tem a mesma função sintática. Então, eu não posso separar elementos que têm função sintática diferente por vírgula. Eu só posso fazer essa enumeração quando eu tenho elementos de mesma função sintática, que é o que a gente tem aqui. Entre sujeito, dá para fazer isso? Dá. João, Maria, José, Pedro e Mateus encontraram Tiaguinho, sei lá. Enfim, dá para fazer isso com o sujeito, dá para fazer isso com o objeto, dá para fazer isso com estes elementos que dividem a mesma função sintática. Não dá para fazer com todo mundo. Não posso separar sujeito e verbo. Já falei, mostrei isso para você. Então, só na enumeração isso é possível. Cuidado, eu já vi questão de banca cobrando, dizendo que as vírgulas estão isolando uma explicação. Uma enumeração aqui não é uma explicação, são outras regras, tá? Aqui não. É um caso obrigatório que a gente vai ter. Combinado? Claro que não acabou. Vai continuar, a gente tem mais regras para você, com certeza. Já vai aí na sequência. Por enquanto, ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau!